queima os carros no fogo. Ele diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ser exaltado entre as nações, ser exaltado sobre a terra. Meu coração é muito grato por estar aqui. Porque quem sabe um de nós, sabe, passou pertinho, pegou na mão de alguém que estava contaminado. Mas o Senhor disse assim: nenhum mal chegará à tua tenda. O Senhor nos guardou, tem nos guardado. O Senhor tem nos guardado. O Senhor tem sido fiel conosco. Queria agradecer a Deus por estar aqui com vocês. Durante aí esses meses não foi fácil, todos nós sabemos. Queria pedir perdão da igreja por a minha ausência alguns dias. Estava com a minha esposa, estava ajudando a minha esposa que tinha sido feito, um parto cesáreo, não é fácil. Mas queria pedir perdão de vocês, tá bom? Que Deus possa abençoar. Que Deus continue nos ajudando, né? Deus continue nos ajudando. Queria agradecer a Deus pela vida do Lucas, do Severo, do Joabe, da Sandra, do Felipe, de todos os meninos aí que não deixaram parar. De alguma forma eles fizeram alguma coisa para que os cultos fossem transmitidos, pregaram, cantaram e não parou. E não parou. Amém, meus irmãos? Quantos estão felizes? Quantos reconhecem que o Senhor nos guardou? Que o Senhor guardou a nossa família? Que o Senhor foi fiel conosco? Que o Senhor não tem deixado faltar? Que eu estou desde janeiro, não estou mais, sem trabalhar, desempregado. O Senhor nunca deixou faltar, nunca. O Senhor supriu todas as minhas necessidades, todas. Ele nunca deixou faltar. Quando completa aí 37 dias que a minha filha nasceu, que a minha esposa está bem melhor, eu arrumo um emprego, um trabalho. Estou trabalhando. Amém? Uma vez eu estava aqui orando, um pouco triste, e Deus usou o irmão Isaías. Não sei se ele lembra. Ele olhou nos meus olhos e disse assim: antes do meio do ano, o Senhor vai abrir uma porta de emprego para ti. Aquela palavra foi de Deus para mim, irmão Isaías. Eu estava precisando. O Senhor falou comigo, eu estava dizendo: o Senhor fala comigo. Amém? Eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 1. Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 1. Logo, logo nós vamos estar aí livres para adorar o Senhor sem máscara, pular, se alegrar, abraçar uns aos outros, pegar a mão dos outros. Logo, logo. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, esse momento, Senhor, é a Tua palavra, Pai, que vai estar sendo ministrada, Senhor Deus. Reconhecemos, Pai, que somos pequenos, somos frágeis, não somos dignos, Senhor, nem de estarmos aqui, Senhor, que necessitamos da Tua graça, do Teu perdão sobre nós, Pai. Santo Espírito, que a Tua palavra nesta noite seja como uma flecha na mão do valente, Senhor. Que a Tua palavra nesta noite possa, Senhor Deus amado, ir de encontro ao nosso coração, Pai, nos tornando alguém melhor, falando aquilo, Senhor Deus amado, que Te apraz, fazendo a Tua vontade, fazendo toda a Tua vontade nesse lugar, Senhor. Deus, o desejo do nosso coração, Senhor Deus, é que o Senhor cresça, é que o Senhor apareça, é que o Senhor apareça nesse lugar, Senhor. Nós queremos diminuir, Senhor. Deus, nós não queremos ser reconhecidos por ninguém, Senhor Deus. É que o Senhor apareça, é que o Senhor apareça, Senhor. Oh, Santo Espírito. Oh, Santo Espírito. Vem sobre nós nesta noite, Senhor. Vem sobre nós nesta noite. Nós queremos dizer que nós estamos com um coração sedento, com um coração desejoso, Senhor, para sermos cheios novamente, para sermos tocados novamente. Em nome de Jesus, Pai. Se tem algo ao contrário da Tua vontade, Senhor, algum coração duro, alguma resistência, alguma barreira, quebra nesta hora, Senhor. Se tem algum descontentamento, Pai, se tem alguma alma abatida, triste, com os problemas da vida, Deus amado, se a aflição tem batido na porta de alguém aqui nesta noite, nesta hora nós como igreja, Senhor, damos uma palavra de ordem, que toda a aflição caia por terra, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, amém, meus irmãos? Os irmãos, só lembrando que domingo pela manhã a gente vai ter Santa Ceia, tá bom? Santa Ceia aqui, amém? Aleluia. Amém, Jesus amado. Às 8h30, por enquanto, tá bom? Meus irmãos, o texto que a gente leu, eu estava refletindo, eu queria compartilhar com vocês o que eu aprendi, o que fluiu nesse texto para a minha vida, para nós. O livro de Romanos é um livro, não sei quantos aqui já leram todo o livro de Romanos, mas é um livro maravilhoso, assim como os outros, mas porque a palavra do Senhor, quando a gente vai lendo, a gente vai descobrindo coisas novas, né? A gente vai nos alimentando e a gente vai vendo algo que a gente não tinha visto e a gente vai se apaixonando, né? Se apaixonando por um texto, por um versículo, por uma palavra. E Paulo, ele vai dizer desde o início desse livro, lá no capítulo 1, Paulo, ele vai dizer assim que o evangelho para ele é o poder de Deus para salvar todos aqueles que crerem. Paulo, ele diz que ele não se envergonha do evangelho. Ele diz assim, olha, ai de mim se eu não pregar o evangelho, ai de mim se eu não falar dessa palavra, porque em mim, aqui em mim, foi imposta essa obrigação, e ai de mim se eu não pregar essa palavra, né? Ele vai dizer isso, e Romanos vai dizer que o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Em Romanos também vai dizer que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores.
Ele vai dizer que antes a gente éramos inimigos de Deus, mas por o sangue de Cristo nós fomos justificados, e agora de inimigos nós passamos a ser amigos de Deus. Somos justificados. E Romano também vai dizer que nada, exatamente nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, exatamente nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E nesse texto, Paulo ele diz assim: olha, meus irmãos, agora eu rogo a vocês, rogo, pois, meus irmãos, a vocês, pela compaixão de Deus, pela misericórdia de Deus, que vocês receberam. Paulo ele começa a levantar um clamor, diz assim: eu rogo, eu faço súplica a vocês, pela compaixão de Deus, que vocês apresentam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. Antes, meus irmãos, nossa mão servia para talvez roubar, para talvez matar, fazer muitas coisas erradas. Nosso corpo, os nossos membros eram assim. Os nossos membros estavam mortos para Cristo, estavam mortos para a nossa vida com Cristo. Nós fazíamos aquilo que o nosso corpo desejava. Nós fazíamos aquilo que as nossas vontades queriam. O pecado, reinava na nossa vida. Nosso corpo a Bíblia diz que ele era totalmente dominado pelo pecado, pelos prazeres deste mundo. E Paulo vai dizer também, diz assim: olha, mas agora vocês têm que se despir, tirar esse velho homem de vocês e se vestir do novo homem conforme a imagem daquele que o criou. Então essas práticas não podem estar mais na nossa vida. Precisamos lutar, vencer. Jesus vai dizer assim: olha, aquele que não pega a sua cruz e não nega assim a si mesmo, não é digno de mim, não é digno de me servir. Aquele que quiser me seguir, tem que renunciar a você, tem que renunciar à sua vontade, tem que matar as suas práticas, tem que renunciar ao pecado. Antes o nosso corpo, ainda hoje, mas a Bíblia diz: se nós vivermos no Espírito, nós vamos praticar as coisas do Espírito. A Bíblia diz que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Agora essas práticas não reinam mais na nossa vida. Não reinam mais. E ele vai dizer assim: olha, agora por essa graça que foi derramada, que vocês podem vencer o pecado. Por esse amor que foi derramado, que vocês podem vencer o pecado. Diz assim: agora vocês têm que apresentar a Deus o corpo de vocês como um sacrifício vivo, uma atitude. Diz: olha, minha mão antes servia para derramar sangue, agora eu levanto as minhas mãos para profetizar. Eu levanto as minhas mãos diante do meu Deus para profetizar vida, para profetizar cura, para profetizar libertação. Antes os meus pés se apressavam para fazer o mal, agora os meus pés se apressam. Sabe, os irmãos salmistas Davi, ele diz assim: ó, uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, sabe, que os meus pés eu habite na casa do meu Deus todos os dias da minha vida. Antes a nossa alma queria, desejava, o nosso corpo, a nossa vontade, o pecado. Hoje não mais. E nós precisamos apresentar todos os dias: o Senhor está aqui. O Senhor está aqui o meu coração. O Senhor está aqui a minha mente. O Senhor está aqui os meus ouvidos. O Senhor está aqui as minhas mãos. O Senhor está aqui os meus pés. Usa-me, Senhor, como o Senhor quer. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício a Deus,
que é o vosso culto racional. Meus irmãos, nós buscamos ao Senhor não porque eu sozinho tenho força. João, ele vai dizer que antes de nós o amar, ele já nos amou primeiro. João, no capítulo 15, no versículo 16, se eu não estiver enganado, ele diz assim, Jesus olha para os discípulos e diz assim, não foi vocês que escolheram a mim, mas eu escolhi a vocês. Ele ainda diz assim, eu vos nomeei, eu vos designei, para que vocês vão e deem frutos, e frutos permanentes. Jesus, ele vai dizer assim, olha, para a nossa vida ser comparado como uma casa, sabe, edificada sobre um monte, como alguém edificada sobre um monte, que de longe vê. E Jesus, ele vai dizer assim, olha, os homens têm que ver as boas obras que está em vocês, e glorificar o Pai que está no céu. As pessoas precisam ver isso em nós, através das nossas boas obras, através da nossa atitude, olhar para nós assim, olha, graças a Deus pela vida do irmão Joabe, graças a Deus pela vida do irmão Misaías, graças a Deus pela vida da irmã Valda. Eu quero ser igual esse homem, eu quero ser igual essa mulher de Deus, eu quero brilhar como eles. Glória a Deus Pai. Eu quero brilhar como eles. Bem-aventurado, sabe, meus irmãos, a Bíblia diz assim que bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém nas mesas dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O salmista vai dizer assim, feliz será, e tudo te irá bem. Só vamos vencer quando decidirmos isso na nossa vida. O salmista, no Salmo 119, eu esqueci o verso, ele diz assim, como purificará o jovem o seu caminho? Ele diz assim, observando segundo a tua palavra. Ele diz mais assim, Senhor, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então, meus irmãos, Paulo, ele diz, eu rogo os meus irmãos a vocês, que vocês façam isso todos os dias. Sabe, meus irmãos, não depender de um lugar, não depender apenas de um ambiente. Não importa o lugar que eu esteja, seja no trabalho, na faculdade, sabe, mas de apresentar a minha vida ao Senhor, aonde que eu esteja, aonde eu estiver, as pessoas possam ver, sabe, em mim, Cristo Jesus. As pessoas possam ver em mim, através das minhas atitudes, Jesus. Jesus. Pela compaixão de Deus, pelas misericórdias de Deus. No Salmo 24, se eu estiver enganado, ele diz assim, quem herdará o monte santo do Senhor? Ele diz assim, e quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Ele diz assim, este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. E ele vai dizer assim, esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó.
Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos. Meus irmãos, os nossos corpos não é mais para nos apresentarmos Ele ao pecado, não é mais para apresentarmos Ele às coisas, os prazeres que este mundo oferece. A Bíblia diz que o mundo passa, a sua concupiscência, tudo passa. Mas a Bíblia diz que as palavras do Senhor não passarão, que o nosso Deus, Ele reina para sempre. Tudo passará. Precisamos continuar. Precisamos lutar. Agora os nossos membros, as nossas vontades morreram. É renúncia. É renúncia. É nos humilharmos. É chorarmos. É nos despirmos. É negarmos a nós mesmos. Dizer, eu escolho Cristo. Eu escolho Cristo. Eu escolho Cristo. Eu escolho Jesus. O pecado não pode reinar mais. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Ele diz assim, não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus irmãos, o sistema, o mundo, a Bíblia diz que o mundo já é do maligno. O sistema, eu estava vendo isso aqui, é como se o mundo aqui, olha, estivesse dentro de uma bandeja, de uma roda, sabe, aqui, esse aqui é o sistema, esse aqui é o mundo. E Paulo, ele olha para nós e diz assim, não vos conformeis com isto. Não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com as coisas deste mundo, mas transformai-vos. Sempre quando eu leio esse texto, eu digo, pastor, que nós somos agente de transformação. Nós somos um agente de transformação. Nós somos chamados para transformar. Nós somos chamados para mudar o ambiente. Nós somos chamados para chegarmos em um lugar onde não há crente, onde há trevas, onde há tensa desolação. E nós somos chamados para mudar o ambiente onde nós estivermos. Fazermos a diferença onde nós estivermos. Jesus, ele diz assim, olha, vocês são sal da terra e a luz do mundo. Nós somos, eu e você, somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós precisamos entender, meus irmãos, nós precisamos entender. Jesus, ele diz assim, Pai, eu escolhi eles do mundo, eles não são deste mundo, assim como eu não sou. Eu tirei eles do mundo, eu resgatei eles do mundo. E ele ora, ele diz assim, olha, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Não há santificação, meus irmãos, sem meditação, sem lermos, sem buscarmos. Não há separação sem isso. É sermos sempre alguém querendo mais. É sermos sempre alguém querendo mais. É sermos sempre alguém querendo conhecer mais Jesus. Jesus, ele chega a uma certa mulher diante de um poço. E eu fico olhando, e eu estava pensando que Jesus sentou ali. E talvez aquela mulher, ela talvez, eu não sei, a Bíblia não diz, talvez ela chegou ali, viu Jesus e fingiu que não viu. Ficou calada.
Mas o que eu acho interessante é que, segundo a Bíblia, segundo os historiadores, havia pelo menos 3 caminhos de passagem da Judéia para Galiléia. E os judeus, para não passar por meio de Samaria, eles procuravam os lugares mais longe. Jesus, o caminho mais perto era aquele que passava por dentro de Samaria, segundo algumas pesquisas. E Jesus, ele escolhe o caminho mais perto, porque ele sabia que tinha alguém ali esperando ele. Ele sabia que tinha alguém ali que precisava de transformação. Tinha alguém ali que precisava de uma palavra de vida. Tinha alguém ali que precisava dele. Ele sabia qual era a missão dele. A Bíblia diz que Jesus diz assim: ó, a minha fome, a minha sede é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E Jesus direcionou a palavra àquela mulher. Disse assim: mulher, me dá água. E ela diz assim: como sendo tu judeu, pede de beber a mim que sou samaritana. E a Bíblia diz que Jesus olha para ela e diz assim: mulher, se tu conheceres o dom de Deus e saber quem é que te pede de beber, tu era que me impediria, e eu te daria água viva. E ela olha para Jesus e diz assim: onde tu tem água viva? Não tem como tirar água, o poço é fundo. E Jesus olha para ela e diz assim: olha, se tu beber dessa água, tu vai ter sede novamente. Tu vai vir aqui novamente. Tu vai vir quantas vezes tu quiser aqui novamente. Mas se tu beber da água que eu te der, nunca mais tu terás sede. Jesus olha e diz assim: porque a água que eu te der, ela vai fazer em ti uma fonte de água. E essa água ela vai jorrar para a vida eterna. Ela vai fluir para a vida eterna. Sabe, meus irmãos, Jesus sabia a importância de alguma pessoa, de a vida de alguém ser transformada. E aquela mulher olha para Jesus e diz assim: olha, eu vejo que tu és profeta. Os nossos pais adoram neste monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém lugar onde se deve adorar. Jesus olha para aquela mulher e diz assim: mulher, a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Porque importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Não importa o lugar, o ambiente onde eu esteja, eu preciso me apresentar ao Senhor, sabe, com o meu culto, em adoração ao meu Deus. Não importa, meus irmãos. Nós queremos o bairro do Ouro Verde para Jesus. Mas para o bairro do Ouro Verde ser ganho para Jesus, nós temos que quebrar regras, protocolos, sair do nosso lar, sair da nossa casa, sabe, nos levantarmos, meus irmãos, e sabermos quem somos nós. Quem somos nós? Quem somos nós? Jesus conta comigo e com você. Jesus conta com você, jovem. Com você, homem. Com você, mulher. Quero dizer que você não é apenas mais um que foi chamado para estar aqui sentando no banco. Não é, não. Eu não sei o que você gosta de fazer. Eu não sei qual é o seu trabalho, eu não sei o que você faz. Mas eu quero dizer que você use o que você tem para glorificar o nome do Senhor. Use o que você tem para ser um agente de transformação aonde você estiver. Use o que você tem. Use o que você tem. Amém? Para a área 49 crescer, eu preciso fazer a minha parte, meu pastor.
Nós precisamos fazer a nossa parte. O mundo está aí. O inimigo está aí. Vai se levantar muitas coisas para tentar nos parar. E eu sempre digo que o nosso alvo tem que ser Jesus. Nosso alvo tem que ser Cristo. Quando pensar em parar, já cheguei ao céu, não. Então ainda não é hora de parar. Preciso continuar. Preciso continuar. Amém? Amém? Nosso pastor, vamos aplaudir ao Senhor pela vida do nosso pastor, meus irmãos. Hã? Aleluia, glória a Deus. Queridos, que bom poder ouvir a palavra do Senhor nosso Deus, sendo ministrada nesta noite pelo nosso campeão aqui, né? Nosso irmão Alberto, nosso dirigente. Nós louvamos a Deus por isso. Que bom. Você pode dizer comigo, esse é o dia que o Senhor fez? O dia que o Senhor fez. Aleluia. Então olhe para o seu irmão e diga assim: regozijemos e nos alegremos nele. Glória a Deus.